Olá, pessoal, tudo bem? Por enquanto, quem está online é a Cida. Cida Dias, consegue nos ouvir bem? Se quiser escrever, colocar se o áudio está bom, o enquadramento também. Isso nos ajuda bastante para que a gente possa dar início ao nosso webinar hoje tão importante sobre a importância da perícia contábil e trabalhista. Sinalize, por favor, Cida, vai ser muito importante para que a gente possa já dar início, assumindo que a voz está perfeita. Bom, enquanto a gente está aguardando aí as pessoas entrarem, está perfeito. Ótimo aí, obrigado. Obrigado, muito bem. Bom, a princípio, para a gente aguardar as pessoas entrarem no webinar, fazer algumas introduções, como de praxe. Então, eu sou Kleber Santos, diretor tributário da MF Contadores, e hoje aqui eu tenho um grande amigo, Dr. Rafael Valdívia. Que honra. As honras são minhas, Kleber. Prazer inenarrável estar aqui ao seu lado. De fato, muito gratificante, viu? A gente demorou para chegar a conquistar o nosso espaço e aqui estamos hoje. Pois é, né? É um assunto tão importante, sensível, peculiar, que requer, eu acho aqui, bastante técnica. O Dr. Rafael, ele já vem avançando nessa área, acho que foi a primeira área que você foi militando, né, na área do direito trabalhista, e depois também, como ele também é graduado em ciências contábeis, se apaixonou pela área contábil também, ao que se refere à perícia. Calma, senão aqui vão chover perguntas. Mas, enfim... Marca um leque muito grande, né? Um leque muito grande dentro do direito e da contabilidade. Vou contar um pouquinho da minha história, de como começou, enquanto o pessoal vai entrando. Sim, claro, né? Não. E até para ser bem elucidativo, eu praticamente tracei a minha trajetória inteira na perícia. Esse ano de 2019 eu estou completando 12 anos dentro do ramo. Eu iniciei trabalhando como assistente de peritos, né? Passei um bom tempo trabalhando dentro de escritórios, na condição de funcionário, até um determinado momento em que a gente, né, dá aquele estalo, entende que pode alçar novos voos, e foi aí que eu comecei, né? Decidi prestar serviço por conta, né, inicialmente como na condição de microempreendedor, na condição de autônomo, posterior como proprietário de pessoa jurídica, sociedade, e assim se seguiu, né? E a minha trajetória acadêmica, ela acompanhou a minha trajetória profissional, né? Eu tomei a opção pelo curso de Direito em 2007, né? Então, cursei a graduação de 2007 a 2011 na São Judas Campus Moca, né? E depois, logo na sequência, em 2011, já entrei na contabilidade e terminei a contabilidade num prazo um pouquinho menor, né? Foram 3 anos. Eliminei algumas matérias. Isso, né? Eliminei algumas matérias, aquela... né, enxugou a grade, aquela praxe, e consegui me graduar em Ciências Contábeis em 2014, né? Nessa época eu já trabalhava, já estava com escritório, já estava por conta, já tinha o pessoal da equipe ajudando, né? Mas sempre foi um desafio muito grande, né? Principalmente conciliar essa questão de escritório, vida acadêmica e etc. E, assim, essas duas funções, né, digamos assim, esses dois trabalhos acadêmicos, eles foram preponderantes para que a gente entenda o que é a atividade pericial. Eu queria fazer desse webinar, eu me esforcei para poder fazer algo mais comercial possível, algo mais compreensível possível. Atrativo também, para que as pessoas justamente pudessem aplicar no seu próprio negócio, porque não? Independentemente militar, até na área. Militar na área, né? Independentemente do pessoal não ter exatamente o conhecimento do que é a perícia, de como que funciona, para que isso seja mais elucidativo e traga, de fato, mais pessoas ao alcance, né? Ao alcance da ciência contábil e, mais propriamente dito, ao alcance da perícia, né? Então, fazer desse webinar algo que fuja aí o que o pessoal dá nas faculdades, né? Aquelas normas, aquele conteúdo um pouco mais pesado, fazer da perícia algo muito prático nesse webinar. Então, se eu conseguir cumprir hoje aqui com você esse requisito, eu acho que vai ser missão cumprida, com certeza. Então é isso, a minha história é basicamente essa, ela é curta, né? Mas tem aí... né, bem consistente, bem né? Consistente, como você colocou. Obrigado. Bem consistente. E só para finalizar, né, 2014 eu me formei como contador, 2015, início de 2015 saiu a minha primeira nomeação na Justiça, né? Eu já conhecia
algumas pessoas em específico na Justiça do Trabalho, e foi lá que eu iniciei a minha carreira, né? E que ela começou a tomar um pouquinho mais de consistência a partir de 2015, né? E hoje, além de atuar como perito judicial na Justiça do Trabalho, eu atuo também na Justiça Estadual. Poxa, né? Hoje a proporção de Justiça do Trabalho e Justiça Estadual ainda é um pouquinho desnivelado, mas com o tempo eu vou fazer equiparar isso. Hoje eu trabalho em 8 secretarias na Justiça do Trabalho e em uma secretaria na Justiça Estadual, né? Mas mesmo assim já tem bastante processo, bastante cálculo, bastante coisa para fazer, né? O pessoal que é da parte da contabilidade, quem procura uma nova carreira, quem busca, né, de fato, um algo a mais, tem com certeza na perícia um leque cheio de trabalho aí para desbravar com os mais diversos assuntos. Perfeito. Eu acho que tá bom, né? Perfeito. E aqui a gente vai desmistificar isso de fato, colocar como que se aplica assim na prática e, de fato, colocar aqui já inicialmente uma pergunta para o Dr. Rafael, para que ele possa esclarecer para nós aqui com maior destreza como funcionaria. Primeiro ponto, seria a perícia judicial e extrajudicial. Os aspectos iniciais. Eu trago a primeira pergunta aqui, para que ele possa nos trazer, como disse, com maior destreza e qualidade de dados e repassar para as pessoas que estão online e outras pessoas que vão assistir também, que, obviamente, isso vai estar gravado, para que as pessoas possam assistir a qualquer momento. Primeira pergunta, doutor Rafael. Qual é a diferença entre a perícia judicial e extrajudicial? Vamos lá. De novo, vou tentar não fazer isso de forma muito maçante. Na perícia, a gente tem a oportunidade de trabalhar como auxiliar do juízo e como auxiliar da parte. Esse é um dos segredos, né, de que eu acho a perícia um grande ramo e assim, é algo que precisa ser despertado, inclusive nos contadores, né? Os advogados já têm isso um pouquinho mais em mente por causa da proximidade com o processo, né? Então, os contadores é que têm um distanciamento, embora a perícia seja uma ciência da contabilidade e não do direito. Enfim, feita essa digressão mínima, todo processo judicial, seja ele de qualquer natureza, você tem pelo menos duas partes envolvidas, ou seja, o autor do processo e o réu do processo. Esses dois polos, você pode, dependendo da jurisdição, ou seja, dependendo do âmbito da justiça, ele pode mudar de nome. Por exemplo, na Justiça do Trabalho temos o reclamante e a reclamada, que é o funcionário e a empresa do outro lado. Eu vou tratar pura e simplesmente como autor e réu para a gente simplificar. Perfeito. Tá? Então, você, na condição de perito extrajudicial, digamos assim, na condição de perito assistente, melhor dizendo, você tem duas oportunidades de trabalho, que é assessorando o autor ou assessorando o réu, tá? Tudo isso dentro do que a gente chama de perícia judicial. Então, você pode atuar como um perito judicial assistente do autor, assistente do réu, ou como um perito do juízo, propriamente dito, tá? Eu iniciei o vídeo, comentei que trabalhava em 8 secretarias, né, na Justiça do Trabalho, e na Justiça Estadual em uma secretaria. Nessas secretarias eu atuo como perito oficial do juízo, que é o terceiro leque. Então são 3 hipóteses aí de trabalho: assessorando o autor, assessorando o réu, ou trabalhando na assessoria do Poder Judiciário, tá? Via de regra, esse é o arcabouço, é o leque da perícia judicial. Ela ocorre dentro do processo, justamente esse é o nome, né? Fora isso, a gente tem o que a gente chama de perícia extrajudicial. Okay. São os trabalhos, também consultorias, parecer, pode ser feito no formato de parecer ou no formato, via de regra, de laudo pericial, que é parte textual, parte matemática, parte de operações, né? Tudo isso dentro das normas. Então, para a gente não trazer logo de plano um conteúdo pesado, pense da seguinte forma: eu posso elaborar um parecer ou eu posso elaborar um laudo pericial. Tá? E a perícia, quando a gente trata, a gente pode tratar em 2 momentos distintos: ou a perícia agora trabalhista ou a perícia agora contábil. Isso, exatamente. E elas entram nesses 2 contextos, seja judicial e seja extrajudicial? Isso, seja judicial, seja extrajudicial, ela pode entrar nesses 2 conceitos. O extrajudicial, via de regra, é algo tratado como uma consultoria, pura e simplesmente, né? Pode ser uma provisão de perda, uma estimativa, determinado cliente chegou
em você e fala, ó, eu preciso que seja feito um trabalho em cima desse processo, eu quero estimar qual que é a minha perda, né? Então você tem aí uma atividade que, antes de mais nada, ela é uma atividade de consultoria, e além de consultoria, sim, ela é uma quantificação também, né? Se o processo está num estágio já mais avançado, você consegue mensurar com maior tranquilidade, digamos assim. Mas se está no estágio inicial, isso vai te demandar um conhecimento da jurisprudência, um conhecimento de como aquele julgador atua em casos análogos, né? Uma análise prévia ali dos pedidos de cada uma das demandas e as operações básicas para você poder mensurar aquele dano. Isso é muito utilizado para o pessoal da contabilidade em provisões, né? O pessoal costuma utilizar aí documentos, né, para efetuar a provisão, separar no balanço, etc. Entendi. Aquela coisa toda da contabilidade. Muito bem. Então, aqui nós temos, falamos as características dessas duas frentes, onde a gente colocou como perícia judicial. Então, assumindo que necessariamente esse profissional vai transitar por essas condições, penso que a figura do contador é uma pessoa que está habilitada a fazer isso. A figura do advogado também me parece que está dentro desse contexto. E aí eu faço a pergunta: quem é administrador puramente? Mas assumindo que essa pessoa tenha condições técnicas para conseguir entender toda essa mecânica, ele poderia atuar nessas frentes? Ele poderia atuar principalmente na frente extrajudicial. Na frente extrajudicial, perfeito. Hoje a gente não tem assim, essa exigência de que a pessoa seja propriamente um contador para poder fazer esse trabalho extrajudicial, né? Claro, recomenda-se aí a atividade de contabilidade, mas não necessariamente, né? Tem grandes escritórios hoje que são gerenciados por administradores e por economistas também, né? Para atuar na perícia judicial tem um pouquinho mais de restrição, o pessoal, via de regra, recomenda que seja contador ou economista, né? Mas fora esse aspecto, no campo da perícia extrajudicial, em qualquer dessas três hipóteses, né? Se a gente eliminar a perícia judicial, as outras duas, pelo menos, você tem um campo, mesmo sendo administrador, mesmo sendo economista. Beleza, entendi, perfeito. E sobre as habilidades desse profissional? Então, hoje a pessoa entendeu que ela está no momento de ou é administrador, ou ela é economista, ou ela é advogado. Quais são as premissas que ela deveria ter, a qualidade técnica para poder executar esse trabalho? Olha, são muitas, mas vamos listar algumas, exato, por exemplo. Exato. Eu não quero parecer, né, desanimador para quem está assistindo, mas assim, o conhecimento ele tem que se renovar, da mesma forma como você faz na sua especialidade, que é a área tributária, né? Inclusive brilhantes consultorias, né? Obrigado. Então, assim, a exemplo da área tributária, a perícia ela também precisa se renovar, talvez não com a mesma velocidade da área tributária, perdão, mas ela precisa estar sempre antenada. Então, partindo desse pressuposto, né, dessa premissa de que o profissional precisa estar atualizado, que é algo inerente aí a qualquer consultoria, digamos assim, né, eu linkaria pelo menos 3 habilidades que chamariam atenção hoje, né? Se eu tivesse na condição de um recrutador e selecionando ali alguns currículos, eu optaria por alguém que tem pelo menos uma dessas 3, mas o ideal mesmo para ser um profissional completo seria ter as 3 características. Quais sejam? A pessoa precisa ter um domínio do direito, tá? Apesar da perícia ser um ramo da contabilidade, ela é uma ciência irmã do direito. Então, sendo irmã do direito, você precisa ter um conhecimento pelo menos mínimo da parte do direito material. Vou citar o direito do trabalho, porque em tese é algo mais acessível para todo mundo, seja você empresário, seja você contador, seja você apenas um cidadão que está querendo entender um pouquinho mais. No direito do trabalho, eu preciso entender como é que funciona o aviso prévio, como é que o aviso prévio é calculado. Isso a gente chama de direito material do trabalho, né? Ou seja, o que decorre ali dos direitos. Então, o perito ele precisa entender de direito, tanto o direito material quanto o direito processual. O trâmite processual, para o perito, tem que ser algo natural, né? O perito precisa entender o trâmite processual da mesma forma que entende qualquer procedimento interno, de uma rotina de um escritório, etc. Então, de um lado, a questão do direito, né, a ciência do direito, do outro lado, eu destacaria a contabilidade, tá? Perícia,
pessoal, perícia é gênero, tá? Como assim gênero? Perícia é gênero. Gênero que tem diversas espécies. Eu sou um perito contábil, tá? Mas eu conheço alguns peritos que são peritos engenheiros, né? Então, assim, a perícia, enquanto gênero, ela abarca diversas especialidades, tá? Então, para o nosso caso, a perícia contábil, preciso entender também de contabilidade. Eu posso não entender de parametrização de sistemas, etc., também, né, dependendo da área que você vai atuar. Sim. Mas eu preciso, pelo menos, entender 80% aí do que tramita na contabilidade. E, por último, mas não menos importante, aquela ciência que está presente na minha rotina, na sua rotina. Sim. Que são os sistemas, né? A tecnologia, a informática, é necessário conhecer de software, é necessário conhecer de Excel. Eu, particularmente, trabalho com o Excel, tá? Quem está ouvindo aí, de repente, tem interesse pela perícia, quer ingressar, quer conhecer um pouquinho mais, né? Tem alguns softwares, principalmente na Justiça do Trabalho, que efetuam o cálculo, né? Mas aí a gente precisa partir de uma premissa que o software pode ser fechado, pode ser aberto, e hoje, dentre os que tem ali, eu acho que os softwares que são abertos, né, que é aquele que você insere algumas informações e ele te dá parte do resultado e te permite editar aquele resultado, são os melhores. Eu, particularmente, faço ali a moda antiga, digamos assim, né? Então, um Excel, algo bem artesanal, para que a gente tenha precisão no resultado. A gente perde em tempo, obviamente não consigo fazer com tanta agilidade quanto um software, mas eu ganho em precisão e qualidade. Muito bem. Se eu estiver sendo muito prolixo, não me corta. De forma nenhuma, eu acho que está sendo bem agregador, as pessoas precisam ter essa riqueza de detalhe sobre um assunto que talvez não sei se é do dia a dia de todos, mas eu fico feliz que tem algumas pessoas que já estão aqui online, e fiquem à vontade para que vocês possam fazer qualquer tipo de pergunta, que nós temos aqui hoje nosso profissional da área, Dr. Rafael Baldiva, esse é o nome. Então vamos lá, entendemos aqui um pouquinho sobre as premissas, como que a gente pode tratar isso assim, e quais são as vantagens de ser um perito? Olha, as vantagens são bem atrativas, viu? Sim. Tem muita gente que pesquisa, me procura, quer saber como, né? Hoje, você atuando como perito, principalmente perito judicial, né, você pode trabalhar por conta, na condição de autônomo, você pode ser um microempreendedor, né, você pode trabalhar sozinho, do conforto do seu lar, do seu escritório, então tem uma rotina adaptável. Então, essa modernidade, esse teletrabalho, digamos assim, está na moda esse termo, né, pós-reforma trabalhista, né, então esse teletrabalho, ele é muito bem-vindo, então ele tem uma receptividade muito grande e é algo que com certeza chama a atenção, né? É algo que com certeza é um diferencial aí na profissão. É legal. Acho que as pessoas começaram a entender assim como funciona a perícia e talvez comecem a pensar, poxa, e quais seriam os honorários disso? Como que eu consigo medir eu sendo um perito ou querendo ser um perito? Existe algum, eu sei que existe vários honorários, existe de acordo com algumas condições, mas existe algum ticket médio que pode ser praticado? Tem sim. Os honorários é aquilo que todo mundo quer saber, né? Principalmente quando está ingressando na área, né? Que de repente quer tomar um segundo plano, caminho B, etc. Então, é justamente o que você falou. A quantificação dos honorários, ela depende do trabalho que vai ser feito, obviamente, tá? Uma média inicial aí, vamos colocar para a Justiça do Trabalho, seria algo em torno de R$2.000 por trabalho pericial realizado, tá? Tem aqueles que são mais bem remunerados, digamos assim, né, em virtude do tempo desprendido, a quantidade de levantamentos, etc. Na Justiça Estadual também, via de regra, tem um valor um pouquinho maior, né, por unidade, ou seja, por perícia realizada. Sim. Mas esse é um patamar mínimo. Eu acho que esse patamar mínimo aqui, principalmente para São Paulo, é aceitável. Você pode colocar na conta aí, se você realizou determinada perícia, que esses honorários, pelo menos, serão resguardados aí para você. Muito bem, perfeito. Agora, a gente tratando também sobre um tema que é muito importante, que eu acredito que sim, agora vai atingir algumas pessoas, talvez isso já foi tratado na sua empresa, ou alguém já pediu isso a você, quando a importância da perícia em operações de fusões e aquisições de empresas. Quando a gente fala aquisição de empresas, normalmente a gente trata sobre o famoso valuation, quando a gente avalia a empresa, a capacidade dela e como que ela pode tratar de forma consistente e ser um braço,
ou um apoio para quem for fazer uma fusão ou aquisição de uma empresa. Gostaria que você tratasse um pouquinho a importância dessa perícia frente a essa necessidade que muitos sócios, ao se depararem com algumas oportunidades muito valiosas, empresas, por exemplo, que estão passando por alguma dificuldade, entendem que é aquele momento de fazer uma fusão com aquela empresa ou fazer, de fato, uma aquisição. Legal, essa é uma pergunta muito bacana e, assim, acho que é um tema de tamanha atualidade, é um tema eminente, de fato, né? A perícia, para dar um ponto de partida, a perícia ela pode existir na Justiça do Trabalho, como eu tinha mencionado, ela pode existir na Justiça Estadual, na Justiça Federal, Justiça Comum, né? Sim. Ou seja, abrange praticamente a totalidade aí de matérias, né? E nessas operações em especial, fusões, aquisições, né? Na verdade, fusões, incorporações ou cisões, é necessário que administrativamente seja apresentado um parecer, um relatório. A lei chama isso de justificação. Então, é sempre importante que tenha alguém apto para fazer esse tipo de trabalho, para que dê sustentação àquela tomada de decisão. A tomada de decisão de qualquer operação societária, ela é feita lá em assembleia. Mas para justificar isso, é primordial que se tenha o controle, não só de um advogado, o apoio de um advogado, de um contador, em especial de um escritório de perícia, tá? Isso daí também pode ser feito e está dentro daquele rol de atividades extrajudiciais, por assim dizer, tá? Olha só que dica interessante, então, vocês Exato, que são procurados... Tá aí uma grande oportunidade, né, para as empresas que, nesse momento de crise, optam por uma fusão. Muitas empresas optam por cisão, né? Pode parecer algo que está dividindo, eu vou diminuir o porte da minha empresa, mas não necessariamente. Uma cisão, às vezes, ocorre dentro, inclusive, de um planejamento tributário para você diversificar os objetos, você reduzir carga, etc. Então, nesse ponto, eu acho que a nossa atividade está bem entrelaçada. Onde o profissional da perícia vai atuar nessas operações de fusão, de incorporação e de cisão. Ele pode atuar junto à administração, né, junto ao conselho, para fazer aquele parecer ou elaborar o laudo que dê sustentação à operação citada, né, para que isso seja apresentado aos acionistas e seja demonstrado de fato se há um benefício ou se há um malefício decorrente daquela operação que se pretende consolidar. Então, esse é o primeiro campo, tá? É aquele campo mais direto, mais da tomada de decisão e etc. Outro ponto em que a gente costuma atuar, esse um pouco mais perto da minha realidade, pode ser no contingenciamento de passivos. Por exemplo, quando você vai comprar um automóvel, hoje qualquer pessoa, né, o contrato, digamos assim, a compra e venda é comum. Sim. Hoje. Né? Eu posso estar aqui hoje, eu gostei aqui do computador do Kleber, né, e eu pretendo adquirir o computador, sem mais delongas, eu pago o preço e ele me fornece o computador. À medida em que o bem vai se encarecendo, por exemplo, um carro, já começa a ter outros requisitos, a gente começa a sobrevoar uma zona nebulenta, uma zona de risco, né, onde o comprador assumiu o risco, né? E quando o comprador assume o risco, o negócio precisa ser um pouquinho mais pautado. Então, no caso do veículo, por assim dizer, a gente vai consultar aí o Detran aqui em São Paulo, né? Para quem não está em São Paulo, tem, né, o seu respectivo órgão. E aqui a gente vai consultar se tem multa, se o IPVA está em dia, se o licenciamento está em dia, né? Se tem, além da avaliação material do bem, se o bem está ralado, se o motor está funcionando, se o carro liga, se não liga, se tem step, se tem chave reserva, né? Quando a gente pula para um imóvel, isso fica ainda mais complexo, né? Do meu tempo de acadêmico de direito e etc., sempre era a cartilha, né? Você extrair certidões, você buscar algo extra, né? Saber se o proprietário do imóvel é idôneo. Exato, se é idôneo, se ele é proprietário de empresa, né? Porque se ele for proprietário de empresa, corre-se o risco de, principalmente as reclamatórias trabalhistas, chegarem até a pessoa física dele e você ter algum problema aí com esse bem no futuro, né? Então, isso evolui.
todas essas tratativas evoluem. Então, nas operações de incorporação, fusão e cisão, o negócio é muito mais embaixo, falando em português claro. Né? É uma avaliação por completo, né? Exato. Sobre a empresa, não só a questão da perícia, mas também você avançar em outras esferas, onde a sua análise, o campo de visão seja um pouco mais extenso, até mesmo para que você possa avaliar não só a capacidade financeira, mas quais são os riscos que ela pode ter iminente. A quantificação do passivo judicial em específico é algo da perícia, propriamente dito da perícia. Né? Você, hoje, se for adquirir uma empresa, você pretende comprar a minha empresa, e eu digo, listo para você, ó, Kleber, está aqui no nosso contrato, você vai incorporar a minha empresa à sua, né? Eu tenho 25 reclamações trabalhistas dentro da Justiça do Trabalho, né? Vou bater aqui na mesa, e essas reclamações trabalhistas estão nas mais diversas fases. Tem uma que acabou de ser distribuída, a outra já teve sentença, a outra está na segunda instância, a outra está em execução, já estou tirando dinheiro do bolso para pagar. Né? Quanto que vale isso? Né? E para fazer esse trabalho, via de regra, o pessoal procura um escritório de advocacia, às vezes procura uma contabilidade, né? Mas o ideal mesmo é que todo esse arcabouço chegue até o escritório de perícia. Muitas vezes acontece esse caminho, contrata o escritório de advocacia, o escritório de advocacia acaba contratando um profissional da área, um perito para avaliar. E aí tem o passivo trabalhista, tem o passivo cível, que eu preciso contingenciar, e esse trabalho gera muito, gasta-se muito tempo, né? E tem todo ali um trabalho de atualização constante, de acompanhamento, e etc. Tudo isso feito pelo perito. Né? Muito bem. Fora a questão que você mencionou, muito brilhantemente, inclusive, que é a questão do valuation, né? Sim. A precificação da empresa. Eu vou além também, a questão do imaterial, né? Quanto que vale o imaterial, quanto que vale a marca, quanto vale a patente. Bem complexo. Né? Se a gente vai falando de uma licença de software, por exemplo, a gente tem como quantificar, né? Vamos fazer uma amortização periódica, se você tem a licença de 12 meses, né? Mas caso não seja esse, se a gente vai falando de um material, né? De algo imaterial, uma marca, é algo imensurável. E dentro desse bolo, a gente coloca o contingenciamento, né? O passivo judicial. Muito bem. E você acha também, doutor, que a análise pericial, necessariamente se tratando sobre a contingência trabalhista, ela se faz necessária a qual momento? Ou todos os momentos são oportunos para que você passe a ter esse campo de visão dessa matéria? Vai dar a impressão, né, que se eu falar que são todos os momentos, vai dar a impressão que você está querendo vender serviço, né? Vai dar essa impressão. Mas, de fato, da mesma forma que você, enquanto pessoa física, né, que todos nós somos, pelo menos em determinada parte do dia nós somos pessoa física, você pega o seu celular, pega o seu smartphone e acessa a sua conta corrente do banco para ver se você, né, se caiu o salário ou se não foi o salário, se alguém te pagou, né, determinado cliente. Da mesma forma, a empresa. O passivo trabalhista, o passivo cível, né, esse contingenciamento é prever a despesa, né, dosar a despesa de maneira prévia, até para efeito de provisão, de reserva, de guarda de dinheiro. Isso tem que ser feito periodicamente, pelo menos a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Aqui em São Paulo, né, os processos não andam com uma velocidade talvez que a população deseja, né? Andam com uma boa velocidade, mas talvez não o que a população espere, né? Mas pelo menos a cada 3, a cada 6 meses é importante, principalmente para quem é empresário, saber exatamente a posição consolidada de cada um dos processos. Isso é de primordial importância. Então, sempre tem que ser avaliado os processos, mas se a empresa ela gostaria de fazer, talvez poderia ser mais uma auditoria, não sei se entra na questão de perícia, mas vamos imaginar o seguinte cenário, eu tenho aqui um grupo de funcionários, vamos trabalhar com 100 funcionários, e eu quero saber, assim, quais são os riscos que eu estou correndo, seja uma convenção inadequada, tudo bem como disse, pode ser uma questão, do ponto de vista mais de auditoria, mas vamos imaginar, trazer para o mundo da perícia, se caberia uma perícia em razão disso também, avaliar não só a questão do como eu disse agora há pouco, me fugiu a palavra, a convenção sobre
se de fato está bem enquadrada aquele segmento, se realmente a folha de pagamento ela está sendo paga de forma adequada, as horas extras, etc. É possível fazer uma perícia para esse tipo ou não seria mais apropriado? É possível, é possível. De novo, assim, vai parecer que está querendo vender serviço, mas a perícia, a auditoria e a consultoria, elas são, em um determinado momento, elas se entrelaçam. A depender do que se precisa, ela pode se entrelaçar. Você me dando essa situação, trazendo essa situação de que eu tenho uma empresa com 100 funcionários e tenho determinada cláusula normativa que eu não sei se ela é válida ou se ela não é válida, e pior, eu não sei qual é o impacto disso futuro. Aí a gente tem pelo menos um trabalho de consultoria em primeiro plano, né? Em primeira linha, uma análise legal, tá? Eu falo, embora essa não seja a atividade número 1 ali, né, o carro-chefe do perito, principalmente na condição de perito judicial, né, embora não seja esse o carro-chefe, você tem em prima facie uma situação de consultoria, ou seja, de verificar validade ou invalidade de norma, de verificar enquadramento ou não enquadramento. Em segundo plano, aí sim algo mais voltado à perícia ou também à auditoria, dependendo do sentido, que é você quantificar, você mensurar o quanto de risco essa cláusula normativa pode me trazer. Isso sim, um serviço típico que pode ser feito por um escritório de perícia na condição de perito extrajudicial. Não é um trabalho vinculado à justiça, é uma ciência irmã, consultoria, direito e contabilidade, quantificação de dano em potencial, por assim dizer. Isso é costume bater na porta dos peritos esse tipo de trabalho ou é meio incomum? Olha, tem bastante requisição de trabalho nesse sentido, né? O que a gente costuma fazer, eu, por exemplo, na condição de perito judicial, eu costumo atuar dando preferência para as nomeações judiciais, né? Até para a gente não esbarrar em nenhuma questão de impedimento legal, porque quando eu atuo como funcionário da justiça, né, o perito, é importante dizer, o perito ele não é um funcionário público, tá? Ele é um cargo em comissão. É como se fosse um assessor parlamentar. O assessor parlamentar está meio mal visto ultimamente, né? Mas analogicamente, é como se fosse isso. É um cargo em comissão, né? É alguém da iniciativa privada, né? Na justiça estadual se nomeia o escritório de perícia, a pessoa jurídica, né, do perito, sobre a responsabilidade da pessoa física do perito. Na Justiça do Trabalho, a prática é muito mais a nomeação do perito pessoa física, né? Então, é mais ou menos isso que eu falei. Na condição de perito judicial, eu costumo afastar um pouquinho determinados casos para que não esbarre em nenhum impedimento, etc. Por exemplo, receber uma proposta de para prestar uma consultoria e um contingenciamento de passivo trabalhista, né? A empresa quer saber quanto que ela deve, considerando a somatória de todos os processos. A empresa X, eu bato o olho, é empresa de grande porte, né? Então, algumas coisas eu recebo com uma ressalva, para que isso não impacte em nenhum impedimento legal, em nenhuma suspeição dentro dos meus casos judiciais, né? Mas hoje a gente tem aí escritórios que traçam uma linha paralela que seguem dois segmentos totalmente distintos, né? O trabalho judicial para efeito de auxílio do Poder Judiciário e o trabalho extrajudicial que envolveria as consultorias propriamente dita, bem dentro dessa linha toda que a gente está traçando no mercado privado. Perfeito. Então, entendido isso, nós tivemos algum profissional da área contábil, até mesmo empresário, era importante, entendendo que é algo que nós transitamos até aqui, ser rentável, ter um mercado, como você bem colocou, que tem bastante trabalho. Essas parcerias entre um perito, uma vez que existem certas habilidades que requerem um tempo para que essas pessoas possam adquirir. É possível fazer parcerias também com peritos, ou seja, incorporar ele como um parceiro, um braço da sua equipe, para que ele possa assessorá-lo em eventuais necessidades nessa magnitude? O perito, eu costumo dizer, né, desde sempre, desde 2007, quando eu comecei, o perito, principalmente o perito
judicial, o perito judicial assistente, né, que trabalha como assistente na parte, ele tem uma gama muito grande de matérias para trabalhar em cima. E é natural que existam parcerias, né, para essas pessoas com o escritório de advocacia, com o escritório de contabilidade. É natural que, às vezes, o serviço, a demanda, né, o cliente, que é o consumidor, o pagador ali daquele serviço a ser prestado, ele procure, via de regra, aquelas instituições que, historicamente, são mais consolidadas, como o escritório de advocacia, o escritório de contabilidade. E, às vezes, isso resulta, né, chegando aqui por uma das duas pontas, isso resulta, muitas vezes, aqui embaixo, no escritório de perícia, né, que embaixo, pela questão posicional aqui do meu organograma, né. Então, procurando o escritório de contabilidade ou procurando o escritório de advocacia, muitas vezes parte do serviço, não a totalidade, mas boa parte do serviço é desenvolvido pelo escritório técnico, do escritório de perícia, né? Então, tem muito disso. Ao longo de muitos anos, principalmente antes de ingressar como perito judicial, fiz muito isso, né? Diversas assessorias, muitas parcerias, né, na área privada, que me fizeram ter essa visão um pouco mais ampla e o conhecimento que eu tenho hoje, né? Sem dúvida, eu acho isso bárbaro, eu acho que é muito importante, porque eu vejo que o mercado ele vem cada vez mais exigindo de nós profissionais da área, seja tributária, seja contábil, que a gente possa realmente atender, no final da ponta, o cliente. Então, o cliente tem várias necessidades, e essas necessidades elas vão sendo constantemente mudadas. E é importante você ter ao seu lado parceiros que possam realmente atendê-las e, assim, conseguir avançar com o seu cliente, deixar ele satisfeito, feliz. Entender qual é a dor dele, qual é o remédio, faz com que você realmente perpetue o seu negócio, a sua parceria com o seu cliente. Então, tem uma frase, se me permite, tem uma frase que eu sempre falo, né? E falei durante muito tempo, em que atuava como assistente, como parceiro de escritório. Assim, os empresários, né? Agora eu vou me voltar aos empresários, tá? Vou me voltar aos empresários. Peço licença para me voltar a esse público em específico. O empresário de hoje, ele não conhece os seus direitos. É uma dura realidade, né? Pode xingar, pode falar, mas ele não conhece os seus direitos, tá? É verdade que, às vezes, o empresário apanha, principalmente o microempresário, né? O empresário de maior porte, às vezes, tem uma situação mais bem consolidada, mas o micro e pequeno empresário, é verdade que ele sofre com tributo, necessita do planejamento tributário, necessita de outros tipos de serviço, né? Mas essa pessoa, muitas vezes, ela está desprendendo muita energia, muita força para reclamar de um determinado colaborador, para reclamar da carga tributária, para reclamar disso, para reclamar daquilo, e muitas vezes não conhece os seus direitos. Algo que está em alta hoje, muito requisitado, né, não só na parte privada, mas como também nas demandas públicas, né, como assessor, como auxiliar da justiça, é a questão da recuperação judicial, né? No Brasil, a gente tem uma lei, né, que é a lei que trata de recuperação judicial e falência, e é um dos requisitos, né, ela trata basicamente de falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, né? Isso daí é o grande direito do empresário, né? Se tem algo que, se me perguntassem, né, o que você acha que o empresário tem de direito, né? Tem muita gente, já ouvi de muita gente assim, o empresário não tem direito, o empresário só tem obrigação. Na verdade, a pessoa não conhece. Antiga, né? Exato, é uma fala antiga. A pessoa não conhece devidamente os seus direitos, não conhece o arcabouço jurídico que possa fazer isso. Tem escritórios de advocacia que vão conseguir te ajudar? Tem. Não necessariamente você vai chegar até o escritório de perícia, mas dentro dessa linha de recuperação judicial, alguns serviços pontuais são feitos pelo perito. Por exemplo, a elaboração do plano de recuperação judicial, ato do escritório de advocacia, conta com um parecer que embasa o pedido de recuperação judicial, embasa a viabilidade econômica da empresa, né? Todo mundo aqui passou já por alguma dor de barriga no sentido financeiro, né? Por assim dizer, na parte pessoal, seja na parte profissional. E hoje a recuperação judicial é um meio que está sendo melhor utilizado, né, devido à crise dos últimos anos,
que a gente passou em determinados segmentos também, né? E ela permite fazer com que o empresário negocie todos os créditos, né? À exceção de alguns pequenos detalhes, principalmente da parte do crédito trabalhista, mas a exceção disso permite que negocie praticamente tudo que uma empresa tem de passivo. Esse é um grande direito, né? Imagina você ter aquela dívida, um passivo de 3 milhões, 4 milhões, e você conseguir negociar isso daí por 60% do preço. Parece propaganda enganosa, né? Mas tem empresas que atingem um resultado assim, né? Para isso, basta que seja feito em parceria com o escritório de contabilidade. O pessoal pode procurar MF Contadores, por exemplo. Por que não? Né? Preciso fazer um estudo de viabilidade de recuperação judicial. Opa, vou lá na MF. A MF já faz a minha contabilidade, né? Vou perguntar, eu estou passando aqui uma dor de barriga, é o seguinte, eu estou com, né, o meu passivo circulante, né, o meu passivo imediato, ou o meu não circulante, num médio prazo, vai me dar uma dor de barriga. O que eu posso fazer? Recuperação judicial pode ser a solução, tá? E assim, dessa forma, fazendo o plano, endossando, né, o perito judicial na condição de assistente, endossando a viabilidade econômica da continuidade da empresa, pode resultar em algo muito positivo, algo que alavanque a empresa, né? É claro que às vezes aqui no Brasil a gente tem aquela imagem de a empresa está em recuperação judicial, eu não vou negociar com ela. Sim. Mas de repente pode ser um bom negócio, Você cria risco? Sim, tem risco, como qualquer outra atividade, mas às vezes ali está o segredo de você poder negociar. E para o perito, ele pode trabalhar ou na condição de perito assistente, né? Ou seja, da iniciativa privada, sempre que eu falo assistente é o da iniciativa privada, de forma a elaborar esse plano de recuperação judicial, dar fundamento ao plano de recuperação e também fazer os acompanhamentos mensais, né? Juntamente ao escritório. Se o plano está sendo cumprido, até porque se o plano for feito, for aprovado e não for cumprido, pode resultar uma situação de falência, o que não é, né, desejado nunca. Mas cumprindo-se o plano, você com certeza tem um benefício aí muito bom, né? Esse, sem dúvida, destacaria como um direito do empresário. A lei de falência e recuperação judicial é um direito do empresário. Muitas vezes eles não estão, né, sabendo usar com a devida destreza, né? Outro ponto, você agora, para você profissional da contabilidade, não mais para você que é empresário, né? Para você profissional da contabilidade, pode atuar nos processos de recuperação judicial e falência. Tá? No processo de recuperação judicial, vamos dizer, empresa X, né, eu não vou usar a sua empresa, mas eu vou usar uma empresa análoga. Entrou com um pedido de recuperação judicial, tem lá um passivo de 5 milhões, vai pagar mais ou menos 3 milhões e 600 num espaço de 24 meses, vamos dizer dessa forma. Algo que seria uma dívida de liquidez imediata, ou seja, dentro dos 12 meses imediatamente seguintes. Ele vai renegociar essa dívida para 24 meses, ou seja, vai ganhar um dobro de prazo, e ainda vai ter um deságio aí na casa de pouco menos de 30%, né, de 5 milhões para 3 milhões e 600. O que pode ser feito? Via de regra, na recuperação judicial, não se afasta os administradores da empresa, exceto em determinadas hipóteses, né, que são exceção da lei de recuperação. Para esses casos que se afasta, nomeia-se um perito administrador. Tá? Embora o nome seja perito administrador, a maioria das vezes o cargo é exercido por um contador ou por um economista. Né? Tem alguns também formados em direito, com 2 graduações. Okay? Nomeando esse profissional, se tiver afastamento da diretoria, ele atua em substituição à diretoria que lá estava, né? Assessorando, assumindo a responsabilidade. Se não tiver, ele atua na fiscalização do plano, por exemplo, verificando o cumprimento, trazendo lista de credores, né, entrando em contato, fazendo a contabilização e atua também na assembleia de credores, dentre outras tarefas. Então, é um campo aí também a se desbravar, né, na condição de perito judicial, no âmbito da recuperação. Queria fazer uma última pergunta aqui, que acabei deixando escapar, mas ainda assim dentro do contexto, porque as pessoas estão entendendo como funciona a perícia, e talvez queiram até militar ou utilizar como parceiro.
mas ao mesmo tempo tem uma preocupação assumindo que outras atividades também advindo com a tecnologia, que faz com que aquela atividade ela comece a sofrer algumas mutações. Você acredita que com essa tecnologia que a gente consegue observar na contabilidade, no próprio direito também, puro, na matéria, pode, de repente, de alguma forma, não vai ser extinto o perito, porque precisa de uma análise ainda, mas todo esse volume e esses honorários, talvez, vamos colocar assim, um pouco mais atrativos, podem cair também em razão dessa tecnologia e perder essa figura humana e passar mais para uma figura tecnológica? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que esse era o desejo de quem está do lado de fora, né? Às vezes da perícia, de agilizar, ganhar tempo, economizar, né? Do empresário, né? Mas eu colocaria isso como uma chance muito baixa, de verdade. Apesar de ter diversos softwares, principalmente na justiça, aí voltando para o campo da justiça do trabalho, apesar da gente ter diversos softwares, inclusive custeados pelo poder público, se você não tiver um operador mínimo, com um mínimo de conhecimento por trás desse software, capaz de identificar inclusive os erros que o resultado final apresenta, você não vai ter ali um nível de excelência a título de chamar aquilo de laudo pericial, né? Infelizmente, assim, a tecnologia tem evoluído, a tendência é que ela evolua cada vez mais, mas a chance da perícia ser substituída num curto espaço de tempo é muito difícil mesmo. Primeiro porque a gente tem o arcabouço legal, ou seja, aqueles ganchos são legais. É a mesma coisa de eu virar para você e falar assim, vai extinguir, será que algum dia vão criar um software que vai extinguir a advocacia? Aí os advogados ficaram loucos, né? Todo mundo ficou louco. Né? Calma, doutores, calma. São os meus colegas. Eu não estou pregando a extinção de forma alguma. Eu diria de novo que a chance era mínima, da mesma forma como a perícia, a advocacia também a chance é mínima. A tecnologia ela vem como ferramenta de meio, mas não como substituição. Primeiro por causa do gancho legal, da reserva legal de mercado, né? O pessoal fica bravo quando fala em reserva legal de mercado, mas tem que existir, existe e faz parte. Da mesma forma, o perito, se a lei diz que no processo de recuperação judicial precisa ser nomeado um perito administrador, precisa ser nomeado um perito administrador, precisa cumprir o requisito legal. Então, a ferramenta, o software, ele ajuda o perito a desenvolver o trabalho. Né? Na verdade, os que tem hoje no mercado ajudam a desenvolver parte do trabalho. Às vezes, parte significante, às vezes, parte insignificante, infelizmente, porque tudo isso que é voltado para uma ciência jurídica, né, tudo aquilo que tem lastro com a legislação muda numa velocidade muito grande, né? Mas maior ainda do que a velocidade da legislação é a velocidade da jurisprudência, a interpretação dos tribunais, as decisões do STF, né, que hoje pensa assim, amanhã pensa de outra forma, exatamente, né, com todo respeito aos efeitos, né, vinculante, a modulação dos efeitos que afetam todo mundo que está embaixo. Exato. Mas é muito difícil você manter um software e muito custoso atualizado em 100% do trabalho pericial. Com certeza. Talvez pode ser que enxugue a quantidade de pessoas que façam esses trabalhos, talvez, dos cálculos, ficaria com a questão mais técnica, mais assim, mais analítica, mais refinada, e aí, como qualquer outra profissão, acho que vão ficar sempre os melhores, os que mais têm qualidade para tratar os determinados assuntos. Eu queria até agora fazer um adendo, né? Sim. Recentemente, na Justiça do Trabalho, a gente teve a reforma trabalhista, né? Para quem está acompanhando e não é do métier jurídico, né, que lida com o processo, vai falar assim, nossa, mas a reforma trabalhista foi de novembro de 2017, né? Se não me engano, 11 de novembro de 2017. Já faz tempo, nós estamos em fevereiro de 2019, mas para a justiça, esse é um tempo muito curto. Ou seja, para a perícia, né, que a gente trabalha sempre no final do processo, quando o processo chega ao final e dá divergência entre a conta do trabalhador e a conta do empresário, e que nomeia-se o perito judicial, para esse momento final do processo, a gente está pegando os primeiros casos agora de reforma trabalhista, né? Então, assim, ainda é uma alteração
recente. Ela diminuiu o número de processos, diminuiu bastante o número de processos, mas mesmo assim eu costumo brincar com os amigos que são da área. Eu falei, essa redução que teve hoje segundo os dados do CNJ, né, cerca de 36% dos processos da Justiça do Trabalho caíram aqui em São Paulo, na entrada de novos processos. Eu até brinquei, eu falei, se cai 36% da minha demanda hoje, o máximo que acontece é eu descansar no sábado, entendeu? E de repente nas emendas de feriado. Então, assim, tem bastante trabalho ainda para quem quer ingressar na área, né? E para quem está no ramo, não é desesperador, porque diminuiu a quantidade dos processos, mas refinou a qualidade também. Os processos, a Justiça do Trabalho, eu defendo muito a Justiça do Trabalho, eu amo a Justiça do Trabalho de coração, porque é a Justiça que me abriu as portas na perícia, né? Aí agora os empresários ficam loucos, né? Dá para falar que ama a Justiça do Trabalho, Não dá para agradar todo mundo. Exato. Mas aí eu estou falando do intuito pessoal, não do intuito, né, profissional. Eu amo a Justiça do Trabalho porque foi a Justiça que me abriu a porta, né? E por assim dizer, até me fugiu agora. Quando você está falando de uma situação nova nisso daí, que diminuiu o número de processos, ao mesmo tempo, o que aconteceu? A qualidade dos processos aumentou. A discussão dentro do processo trabalhista hoje ganha outro patamar, né? Ganha outro nível. Um detalhe que a gente estava comentando até aqui em off, vou falar rápido para não estourar o tempo. Claro. Eu falo demais. Mas essa é a ideia, justamente trazer aqui uma figura com toda a sua bagagem para poder abastecer os nossos colegas. Um detalhe que eu acho bacana, né, é que às vezes muito escritório de contabilidade não faz, talvez, não corre o risco que deveria correr, né? Na Justiça do Trabalho, alguns entendimentos, né, traçam a seguinte linha, de que os reflexos, aí vai ficar difícil, agora é só para quem é técnico mesmo, na contabilidade. As horas extras possuem um reflexo, a gente chama de reflexo em DSR, né? Ou seja, o trabalhador realiza as horas extras de segunda a sexta, né? Vamos dizer que ele realizou 2 horas extras ali por dia, né? O pessoal já lembra até do bancário. No final de semana, no domingo, ele ganha um reflexo dessas 2 horas para o dia de descanso, porque o salário mensal tem 30 dias, as horas extras só foram feitas nos dias úteis. Então, a lei manda que parte dessas horas extras, né, por meio de um mecanismo de cálculo, seja refletido no descanso, para que o valor do descanso corresponda não só à parte fixa, mas como à parte variável também. As contabilidades incidem tudo em tudo, né? E o entendimento da justiça, muitas vezes, é no sentido contrário, tá? A questão dos DSRs, das horas extras, foi esse rapaz que eu falei, né? Alguns entendem dentro da Justiça do Trabalho, tem até uma orientação jurisprudencial, né, que é o entendimento consolidado do tribunal, entendem que esse reflexo não incidiria, né, no fundo de garantia. E as contabilidades, os sistemas todos aí do mercado funcionam, na verdade, dessa maneira, né? Ou seja, um risco aí que alguns poderiam correr, né, e não estão correndo esse risco, estão pagando, né, de forma cheia e estão deixando assim mesmo. Então, ou seja, algumas coisas que poderiam ser economizadas, até inclusive para efeito de consultoria, para efeito de auditoria extrajudicial, está deixando de economizar. Né? É possível navegar com segurança. Então, buscar novas formas de você agregar valor ao cliente é onde talvez é o ganho do seu negócio. Onde você faz a contabilidade trivial, mas em parceria com os advogados ou com pessoas que militam na área do direito, com propriedade, trazer novidades como jurisprudência, como colocou aqui o Dr. Rafael, que podem te dar ganhos, ou melhor, ganhos ao cliente e, consequentemente, é óbvio, para você que está com a conta do cliente. Bem, gente, eu acho que foi isso. A gente quis passar para vocês aí realmente como funciona uma parte da perícia. É claro que existem outras nuances que existem sobre esse, vamos colocar, esse mar infinito, que é vou tentar fazer rapidinho aqui, ó, antes de dar 1 hora, um leque de matérias em que o profissional da contabilidade pode lidar no dia a dia da perícia, tá? Então aqui, por pilar desse lado, falando da Justiça do Trabalho, o profissional da contabilidade vai lidar com cálculos na fase final, fase de execução do processo,
o autor diz que tem direito a 120 mil, o réu diz que tem direito, no caso aí é reclamada, né, diz que tem direito a 80 mil. Então, o perito judicial vai fazer ali, nomeado pelo juiz, ou seja, empossado, né, digamos assim, do encargo de definir qual é a conta correta ou de apresentar a conta substitutiva, né, o laudo pericial, que vai dizer exatamente, nem esse está correto, nem o outro está correto. Esse valor aqui é o correto. Então, matéria trabalhista, né, a gente tem aos montes, mesmo nesses tempos pós-reforma trabalhista, né, dentro da justiça civil, que é o Tribunal de Justiça, a justiça comum, a gente tem ação de revisão de juros muito comum, viu? Muito comum a revisão de juros. Tem um pessoal até que faz propaganda aí, né? Comprou um carro por 50 mil, vai pagar 10. Toma cuidado também com isso, né? Porque se não chega assim, aí nomeio o perito judicial, cai na minha mão, vou dizer que não é bem assim, viu? Então, cuidado. Olha bem, né? Procura alguém de gabarito. Então, tem essas ações revisionais, né? Que o pessoal entra pedindo acumulação de juros sobre juros, é o famoso anatocismo, acumulação de encargos, comissão de permanência, todo esse trabalho de avaliar juros, avaliar taxa, abusividade, aplicação de Código de Defesa do Consumidor, não aplicação, né? Tem alguns casos que não se aplica, por exemplo, capital de giro, né? Para quem é empresário, conta garantida, etc. Ações indenizatórias, atropelamento, pensão mensal até 70 e poucos anos. Só caiu pensão mensal, né, até tantos anos. Outro caso muito importante também, liquidação de sociedade. O perito vai trabalhar nesses casos, né? Eu, particularmente, trabalho hoje, né, no escritório em 2 liquidações de sociedade, né? Puxa. Pois é. Que, assim, seja no consensual, ou seja, litigioso, ou seja, tendo problema ou não tendo problema, é caso de perícia, né? Só se vai querer receber ali a parte que ele deve, né? O outro vai querer pagar menos, né? Tudo dentro daquela metodologia de valuation. Esse daí, a justiça costuma dar um nome de liquidante, mas às vezes não importa se você é nomeado com a chancela, né, de perito, com a chancela de liquidante ou com a chancela de administrador judicial. Via de regra, são esses profissionais, né, que tem um arcabouço jurídico e tem um arcabouço contábil, tá, preponderantemente. Pode ter um ou outro curso, por exemplo, administração e contabilidade? Pode, legal. A maioria dos peritos, principalmente na esfera judicial, tem 2 graduações aí, porque a disputa é acirrada, né? O pessoal costuma reclamar, falar, não, só entra quem tem QI, né? Eu ouço muito isso, né? Mas eu não nasci, né, em berço de ouro, eu não nasci em berço de ouro, eu vim de baixo também, né? Você conhece bem a minha história, a minha infância. E assim, a gente vai galgando o nosso espaço, né? Fazendo webinar, fazendo palestras, também faço palestras sempre quando o tempo me proporciona, né, esses bons momentos, né? Que eu estou aqui num momento de prazer, né? Bacana. E acontece isso, né? Além desses fatos, temos também o liquidante, não vou perder o raciocínio, a questão de liquidante e a questão do administrador judicial, seja ele na recuperação ou na falência. Esse daí, acho que hoje o que a gente tem de patamar máximo, né, dentro desses profissionais que são os auxiliares da justiça, né, o perito, o administrador, acho que o que a gente tem de patamar máximo, com certeza, seria o administrador judicial na falência e na recuperação. É algo que, aos poucos, eu já estou chegando lá. Que bom, a gente fica muito feliz, tá, com esse relato e dando essa amplitude, abrindo porta, obviamente, não se limitando só apenas em colocar situações a quais favoreçam, né, o seu trabalho, mas também abrindo a possibilidade para outros colegas que queiram militar na área. E é muito gratificante ter um colega assim que fala com tanto paixão de uma área. Eu acho que para que você possa realmente flutuar em qualquer área que seja, você tem que estar apaixonado e feliz e muito entusiasmado com o que você planeja. Eu vejo isso em você, Rafa, e eu tenho certeza que o sucesso que você já vem tendo ao longo da sua carreira, que são 12 anos, já um rapaz jovem, iniciou como empresário aos 22 anos, mais ou menos, então muitos estão ainda iniciando a faculdade, o Rafael já estava já empresariando. Enfim, uma história de sucesso. Obrigado, Kleber, pelo convite. Desejo muito sucesso para quem está assistindo também. Quem quiser me procurar, procura. Vou deixar meu e-mail, por favor. Tá? Rafael,
Rafael@BGS, B de Brasil, G de gato, S de sapato, perícias, no plural.com.br. Pode mandar e-mail lá se quiser questionar, se falar, Rafael, você falou uma besteira ali, eu não gostei, pode dar bronca, pode criticar, pode entrar em contato, né? Estou sempre à disposição aí, seja para brigar, seja para esclarecer alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Kleber, é uma honra, muito mais sucesso para você, você é um cara de sucesso, você é o meu espelho também, eu vejo em você um potencial de crescimento também, da mesma forma como você falou sobre mim, eu vejo em você, e você, por eu te conhecer já há muito tempo, sim, você é uma das pessoas que me espelham. Poxa, obrigado. Eu fico muito grato, realmente para mim é muito significativo. Então, gente, é isso, por hoje é só, já tem já o próximo webinar que a gente está marcando, quem já nos acompanha nas redes, fiquem atentos, e nossos grupos também do WhatsApp, que vou divulgar o nosso próximo webinar sobre um outro tema também que vai ser de grande valia, e vai ajudar vocês cada vez mais a dar aquele salto tipo mortal, sabe, para trás com toda a sua habilidade. Forte abraço, gente, tudo de bom, uma boa noite e a gente se vê no próximo webinar. Tchau!